Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje para prestigiar o lançamento do primeiro livro do Everton, que se chama Rastejos, que é uma coletânea de contos que eu tive o prazer de prefaciar, até porque eu conhecia já boa parte desses trabalhos que estão publicados aqui. Alguns deles, acho que um ou dois, né, foram publicados em uma revista que a gente tinha há alguns anos, que era a Satírica, e depois virou um coletivo, mas alguns desses contos foram publicados nesse espaço. Eu tive contato com eles antes, a população do Crato e do Cariri teve contato com eles antes através desse formato de revista, né? Então, eu fiquei bastante feliz de poder fazer o prefácio do primeiro livro de Everton. Primeiro, por esse motivo, eu já tinha tido contato com alguns desses textos. E segundo, porque eu considero o Everton um escritor, né, muito talentoso, principalmente quando o assunto é terror, suspense. Eu acho que ele consegue ambientar o conto dele, ele consegue criar expectativa pelo final, ele consegue tornar o conto dele chocante pelo jeito certo. É um dos poucos escritores que eu conheço aqui, né, próximo de mim, que sabe trabalhar gore do jeito certo, que sabe trabalhar com chocante do jeito certo. Ele sabe criar expectativa pelo chocante. E você se choca, de fato, que é o que se espera pela própria significação da palavra, né? O chocante deve chocar. Mas isso deve ser feito com método que ele domina muito bem, né? Então, estamos aqui para prestigiar o primeiro lançamento do Everton em formato de livro. Não é o primeiro lançamento em blog, em revista, por outros meios, mas nós temos ainda um mercado editorial brasileiro muito elitista, que só considera um escritor profissional depois que ele lança o primeiro livro, né? Tem essa onda, né? Então, estamos aqui embora pessoalmente eu não acredito que seja assim. Na minha concepção, o Everton já era um escritor profissional desde quando eu conheci ele, mas para os padrões acadêmicos, elitistas, estamos aqui para esse rito de passagem, né, entre aspas. Então, para passar a bola para ele, para passar a bola para o autor, que é quem todo mundo quer ouvir, de fato, queria perguntar, Everton, como foi o processo de escrita? Se você adaptou, modificou os contos para estarem nessa coletânea, ou se você publicou da forma como estavam, qual foram os critérios que você utilizou para escolher os contos que comporiam a coletânea. Então, a bola é sua agora. Então, valeu aí pelas palavras, né? Muito obrigado, lisonjeado. Agradecer também aqui ao espaço, né? Ao Alexandre Lucas, ao Coletivo Camaradas também, que foi muito importante no começo, né? Das minhas atividades artísticas, né? Fanzine, muitos, né? Muitos fanzines publicados, né? Muitas coisas aconteceram nas performances dos lançamentos. E esse momento também fez parte disso aqui tudo, né? O Coletivo Camaradas, a Satírica, tudo isso fez parte desse momento. Então, dois contos, eles não tinham, que foram publicados antes, né? Nesses fanzines, eles não tinham um final ainda, que era a Gastura e os Salivares, né? Eram dois contos que não tinham final. Inclusive, quando eu mandei para ti, para tu prefaciar, eles estavam sem final. Eu fiz o final depois, lá no processo. E eram contos que tinham sido escritos lá em 2017, 2018, né? Inclusive, isso é interessante, porque tem contos entre 2016, a primeira versão, e tem contos de 2021, e na verdade eu sempre mexendo neles, né? Nenhum tá igual à primeira versão que rolou nos fanzines, muito menos igual à versão que eu mandei para avaliação, e nem igual à edição que a editora revisou, né? Então eu sempre estava mudando ali, né? Até chegar. Pronto, agora não tem mais jeito, né? Vai ficar assim, se for republicar eu mudo de novo. Também agradecer ao pessoal, né? Quando eu fui contemplado no edital, que é o 12º edital de incentivo às artes, e a Secretaria de Cultura do Estado, né? Do Estado do Ceará, eu pude montar uma pequena equipe para trabalhar comigo, né? E entre essas pessoas está a Jade Luiza, está a Lara, né? Pedro, e o pessoal da editora Tremembé, né? Que é
pessoal que foi muito, porra, galera muito solista, botando boneco muda e sai mesmo, e eles dizendo, muda não, isso muda. Quer dizer, me entende, muda não, eles, não, na hora, né? O pessoal muito legal. Tem uns pôster que vai acompanhar o livro, e eles deram de surpresa, assim, eu não sabia do post, eles, muito obrigado, editora Tremembé, vocês são massa. E que também, até buscar essa editora, eu busquei editoras independentes, editoras pequenas, que trabalhavam na independência e também de vias de esquerda, né? Que é o pessoal que eles publicam autores, eles são ligados a textos anarquistas, a textos acadêmicos mais da extrema direita, da extrema esquerda, direita do caralho. E até a busca dessa editora também foi bem pensada nisso, né? Para pensar o underground mesmo. E sobre os contos, cara, é muito engraçado, porque quando eu digo que é conto de terror, já teve umas 3 pessoas que disseram, eita, os causos, é a lenda do Cariri, é os causos. Não, cara, você não vai ver lenda, você não vai ver causo, você não vai ver nada disso, você vai ver só o horror do cotidiano, né? Só o terror das coisas banais da vida, né? Como, por exemplo, é um conto de uma trabalhadora do comércio, do crato, que ela está simplesmente almoçando, né? É o horário de almoço dela, meio-dia, para voltar do trabalho, e o conto acontece nesse meio período, né? Que ela sai para almoçar e tem que voltar, e o conto acontece nesse momento, né? Então, é isso. E dentro desse momento acontece um horror que vai se acumulando. E o que mais? Tem investigação, né? Os meus personagens, eles não são também desse cânone, aí que era uma coisa que eu tinha medo, né? Eu até comentei contigo, rapaz, ele é essa, o pessoal vai aceitar, será que vai ser aprovado isso aí? O pessoal vai me banir. Mas não, né? Foi aprovado, fui contemplado com esses pontos aí. E tem meus personagens, eles não são personagens que usam gibão, que andam de cavalo, né? Eles vestem casaco, eles usam boné, tem tatuagem, mini saia, né? Pessoas, eu acredito que são pessoas que a gente vê no cotidiano, né? Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um, você pode se identificar com isso, né? E isso é o terror também, né? As minhas inspirações do terror, elas caminham por aí. Primeiramente, o Alan Moore, né? Que ele escreve um terror, um horror do cotidiano muito interessante. O Chuck Palahniuk, né? O Chuck Palahniuk é aquele cara que escreveu o Clube da Luta, que é a pior coisa dele, né? A pior obra dele é o Clube da Luta. As outras coisas dele são mais legais. Então eu fui me inspirando nisso, né? Em tentar produzir um terror contemporâneo, mas que seja realmente, que você reconheça ali o Cariri, que você reconheça o Nordeste, né? Em pessoas vivendo o desenvolvimento, a globalização, mas que ainda é Nordeste, com todas essas marcas, né? Também não vai ter sobrenatural, não vai ter capeta, não vai ter alma, né? Não vai ter a sombra, não vai ter visagem, não vai ter nada disso, né? Meu terror caminha para outro lugar. E eu acho que o Scratch também, né? O humor é um ponto também, né? Assim, apesar de ter o terror, tem um humor que é aquele humor que eu acho que você ri nervoso, né? E aceita. Ele caminha bem por aí, né? E aí, mas... Eu lembro até que tem esse conta-gastura, é o do senhor, né? Que masca o chiclete. Não, ele fica comendo prato num restaurante, né? Sim, tinha uma parte desse conto que era, né, um senhor de idade que acha, né? Sim. Pronto, então, a gente inclusive, na época que a gente era um pouco mais maluco do que a gente é hoje, a gente tinha a ideia de fazer um sarau de frente ao RU da Urca, lendo esses contos que estavam comendo, para o pessoal ficar enjoado mesmo, né? Então, assim, essas histórias que você já publicou, e essa questão de você procurar o Cariri mais contemporâneo, por que você faz isso? Por que é que nós não encontramos gibão? Por que é que nós não encontramos visagem? Por que é que nós não encontramos alma sobrenatural? E por que é que esses elementos tidos como tradicionais do Cariri não aparecem nos seus contos? Por que você fez essa escolha estética? Mas eu vou falar que nem a Clarice Lispector, né? Eu sei. Mas assim, quando eu comecei a escrever, eu até tentei, lá nas primeiras edições antes da satírica, a confraria, né?
Ah, sim. que era um projeto da Suede de 2014, né? 2014. E que foi a primeira tentativa de fazer um coletivo de literatura. Eu tentava escrever alguns causos regionalistas, né? Mas não fluía. Nem fluía e eu não gostava tanto, né? Eu disse, não consigo escrever isso não. Aí eu comecei a escrever mais coisas absurdas e eu escrevendo e me divertindo, assim, querendo lascar a galera o máximo que eu pudesse, né? Eu me divertia. É porque eu me divirto escrevendo isso, né? É só pela diversão mesmo. Eu acho divertido, eu acho criativo e qualquer outra coisa diferente disso não vou conseguir desenvolver. Até porque tá envolto com punk rock, né? E perceber mesmo assim, eu vi uma discrepância muito grande. Uma coisa é ler Jorge Amado, que para mim é um dos maiores autores do Brasil, o José Luiz do Rego, que eu li bastante os dois, né? A galera dos regionalismos. Uma coisa é ler eles, que eles estavam produzindo nos anos 30, na época do cacau, né? Na época que o Brasil era uma grande fazenda e estava começando a se industrializar. Isso ali fazia muito sentido naquela época, né? O Brasil estava saindo de uma fazendona, ainda é, né? Mas estava saindo desse lugarzão de fazendona, de jumento, de cavalo, e entrando num momento mais contemporâneo da industrialização, né? do mercado, do capital. E eu acho que esses autores, eles entendiam bem aquele momento, e é por isso que eles escreviam assim, né? O José Luiz do Rego, em Fogo Morto, ele está falando da transição, inclusive, da queda dos engenhos, da queda dos grandes fazendeiros perdendo espaço para o capital de fora. Então, eles percebiam a crise. E eu queria, né, quando eu comecei a escrever, eu também estava percebendo a crise nossa, né, a crise contemporânea. Então, é isso, eu falo desde o meu momento, né? Eu não busco esses outros lugares assim, porque eu acho que passou, né? Até pode escrever, não tenho nenhum problema sobre isso. Mas eu mesmo não escrevo, porque eu escrevo sobre a crise atual, né? Personagens em crise. E eu acredito que essas pessoas, que eu citei agora, né? Esses grandes escritores, eles pensavam um pouco assim também. Falar sobre as crises da modernidade, mas da modernidade de quase 100 anos atrás, né? Ou mais de 100 anos, né? Se você pegar a galera da virada do 19 para o 20. Impressionante como isso que tu falou, que o Everton falou, vai fazer quase 10 anos, né, cara? Dessas coisas todas que... Sim. A gente tentou criar um coletivo de escritores, que foi a Confraria, não deu certo, e depois a gente criou a Satírica, que tinha um elemento quantitativo diferente, qualitativo diferente, que era ser físico, né? As pessoas, elas preferem ler físico do que e-book, né? Do que virtual, né? Então, assim, qual é a sua expectativa para a gente finalizar, passar para um momento que vocês vão poder participar, recitar? Qual é a sua expectativa? Já que você está publicando uma obra física, que as pessoas tendem a dar mais atenção, elas tendem a dar um prestígio maior, elas pegando o livro, lendo, né? Tem uma significação maior para as pessoas, a gente percebeu isso na prática. Qual é a sua expectativa para esse trabalho? Assim? O que é que você pretende fazer daqui para frente? Para onde é que você pretende levar? Então, eu estou lançando, né? Estou arrumando datas, locais para lançar, né? Tem uma próxima data na próxima semana na Casa K, aqui no Crato. Em maio vai ter um lançamento em Juazeiro, em maio também vai ter um lançamento em Iguatu. Sim, inclusive Iguatu, né? O cara que fez a capa, ele é um artista iguatuense, né? Que é o Vazio, né? O nome artístico dele é o Vazio. E o cara assim pegou de cara a ideia Eu acho que essa capa representa muito bem o que está nos contos e o que está no teu prefácio, né? O Vazio ele pegou no ar assim o que eu queria, né? Até a ideia do você rastejo que é tocha de colocar o cara como se fosse assim, estivesse no chão, se rastejando e escrevesse o nome, o dedo melado de sangue assim. Eu disse, vai, rasga, é isso aí mesmo. Então ficou muito bom esses personagens, né? E eu vou tentar fazer uma turnê, né, de lançamento por aí. E pro leitor, né, eu espero que o leitor fique enojado, né, mesmo assim, que pare de ler e engule, né, que fique com vontade de jogar longe. Assim, eu quero que aconteça as piores coisas possíveis com você, leitor, né? Aquele repugnante que atrai, né, na verdade. Porque afinal, todo mundo tem isso, né? Infelizmente ou felizmente,
quando tem aquelas notícias escatológicas, aquelas fotos, né, aquele jornalismo bem escatológico, as pessoas se sentem atraídas por aquilo de alguma maneira, né? Inclusive, é uma coisa que eu sempre percebi no que você escreve, que você consegue apreender também essa característica do nosso cotidiano. As pessoas, por algum motivo, elas se sentem atraídas por esse tipo de notícia, por esse tipo de forma como as coisas são noticiadas, que de certa forma é uma característica da nossa sociedade hoje e um problema dela também. Então, eu achei perfeito quando você colocou que você fala da modernidade de hoje, do que você vive. E esse é um elemento do que a gente vive hoje, né? Essa forma como as coisas aparecem, como as notícias aparecem, essa atração que as pessoas têm pelo gore, pelo chocante, eu acho que você capta muito bem. E quando o Everton fala de que espera que os leitores se enojem, eu acredito que eles vão se enojar, isso vai atrair eles e elas, e eles, né? Enfim, todo tipo de pessoas vão ser ainda mais atraídas pelo seu trabalho exatamente por esse elemento, né? Então, passar agora para o momento, né, em que nós vamos efetivamente ouvir um dos contos do Everton. Sim, sim. E após ele falar, após ele recitar um dos contos que está nesse trabalho, vai dar uma palhinha, né, para vocês, está aberto para a recitação. Então, se vocês escreverem, tiverem algum texto de algum outro autor que vocês gostem, ou autora, vocês podem trazer e recitar, tá? Eu vou ler justamente esse aí. A Gastura, ele é um conto que ele é dividido em 3 partes, né? Eu vou ler a segunda parte. Não, eu vou ler a primeira. Bora lá, porque já não tem que ficar procurando, né? Já lê direto. Alguém aí tem estômago raso? Como será? Pronto, bora lá. Quem aqui, nesta grande bola de minério flutuante, pertencente à espécie Homo sapiens, não sente gastura? Ora, a gastura está para o homem como Colombo esteve para as Américas. Em algum momento ela irá te invadir. Contudo, as formas do fenômeno acontecer variam pelos mais diversos motivos. Não há uma ação específica para senti-la. Existe uma reação, uma transformação nas suas entranhas, psique, pele, temperatura, humor, sentimentos e emoções. De repente, gastura. Eu, por exemplo, sofro em maior grau desse mal quando vejo alguém em qualquer distância de mim dobrar ao meio um papel, pressioná-lo com as unhas e então deslizá-la sobre o comprimento da dobra, indo e voltando. Aquele barulho, aquela sensação, aquilo me deixa trincado, empalideço, minha língua seca, meus lábios são sugados para dentro da boca, meus olhos se contorcem em espasmos, os músculos de minha face se tornam rígidos e dos meus pescoços se contraem. Suo frio, a espinha dorsal endurece violentamente, meus dedos começam a fazer movimentos tesos e aleatórios. No meu âmago, lá dentro do estômago, tudo se contorce, a gastura me ataca violentamente, sinto vontade de vomitar um seco, sinto que passará por minha garganta um pombo com penas iradas. Toda a experiência dura alguns segundos, o mesmo tempo que a pessoa carrasca leva para dobrar o papel com as unhas. Mas conhece você a teoria da relatividade? Cúmulo do arrepio, Banguela morde um gilete. Amanda trabalhava de enfermeira, adorava sua profissão, especializou-se em assistencialismo geriátrico, tornou-se chefe administrativa da Santa Casa de Apoio à Melhor Idade, uma ONG. Amanda amava seu filantrópico trabalho, enricou. Todavia, há dias na vida que mesmo no emprego dos sonhos, caminhando no belo destino que Deus te deu, as coisas fogem um pouco do controle. Não seja mesquinho. Às vezes o bom Senhor te dá um beijinho na testa, te embala e vai fazer alguma outra coisinha. Naquele dia, a voluntária da Santa Casa ligara mais cedo para Amanda. Dissera que não poderia exercer seu altruísmo, pois sua mãe estava se sentindo mal e precisaria dar-lhe suporte. Das duas, uma.
Os velhos de tremedeira aguda se alimentariam sozinhos aquela noite. Os velhos de tremedeira aguda estavam ali porque não conseguiam se alimentar sozinhos. Nenhum empresário playboy milionário filantropo dá de comer à sua mãe. Logo, devido às circunstâncias acima descritas, Amanda, a grande mãe misericordiosa, teve de preparar ela mesma uma sopa. Abriu 5 latas de algum produto pastoso, despejou todo numa taxa grande. Aquilo não fervia. Abra a boca, vovó. Vovô, isso é uma colher, não são seus remédios ainda. Dona Margarida, abre o bocão que te enfio a comida. Os velhos mastigavam tão lentos e desordenadamente que Amanda poderia alimentar todos os idosos ao mesmo tempo. Uma colher de sopa por vez para cada. Seu Isaías era um velho vaidoso. Fazia a barba 2 vezes por dia. O Alzheimer lhe fazia acreditar que ainda crescia barba em suas pelancas faciais. Hoje, tirou uma lâmina do barbeador. Tentou seduzir as moçolas de 80 e tantos anos, dizendo que aquilo era o melhor chiclete de menta que havia. Foi importado de Paris. As oferecia. Sua tentativa de flerte senil parecia uma ameaça de morte gangster com navalha. O infeliz também sofria de Parkinson. Amanda se voltou para aquele senhor com a segunda colher de sopa. O espanto, o arrepio, a primeira gota de suor frio que desce bem no meio da testa. Seu Isaías ostentava seu sorriso com um gilete posto em pé no meio da banguela. Não demorou muito para o Parkinson atingir aquela carranca velha. A gilete tremia de um lado para o outro naquela gengiva macia, roxa e pouco carnuda. A cada tremedeira, a gilete entrava e saía macia. A lâmina permanecia em pé naquele sorriso desdentado, porque ele ainda ria. Às vezes, a gilete era pressionada com tal força que entortava e entrava na carne lateralmente, um espicho de saliva com sangue. A língua esbranquiçada do velho, ainda suja de sopa, resolveu entrar na dança e puxou o gilete para o fundo da boca. A lâmina desceu rasgando pela garganta do coroa. Ele se contorcia, uma lágrima no olho esquerdo. Outros velhos, senis, cegos e debilitados, apenas se empapuçavam com a sopa. Na noite seguinte, o funeral foi executado naquela mesma casa de apoio. A família de seu Isaías não compareceu. Amanda enviou uma cópia do óbito para o mais novo herdeiro de uma família pseudo-burguesa falida. Causa da morte, velhice. Se a gente tivesse lido no RU... Aí, próxima parte da gastura é dessa personagem que eu falei, que ela vai se alimentar lá no restaurante popular da cidade, né? Pronto, é isso. Está aberto aí a temporada, né? Quem quiser recitar, falar alguma coisa, fazer perguntas, né? Perguntas também, né? Sim, está aberto para quem quiser se colocar. Se vocês tiverem aí trazido algum conto, algum poema, ou conhecerem de cabeça, ou vocês mesmas escreverem e quiserem recitar, está aberto. Então, Lucas. Aí, da primeira. Você que sabe. Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu me chamo Lucas AMX, sou militante do Coletivo Camaradas. Me empreste um amigo, pois meus 20 melhores acabaram. Estavam todos escondidos em uma carteira de cigarros. Eu botei fogo neles, um por um, não vejo problema algum. Enquanto os via queimar, brilhava a fumaça que eu jogava no ar. Garganta seca, eu vi o futuro em relance, alimentando o câncer que já me consumiu. A tristeza partiu, ou ainda está por vir. O futuro é um trago de um cigarro de uma marca ruim. Minha tosse é constante e minha voz é rouca, gritando o silêncio que exala fumaça apenas em abrir a boca. Que moça, chegarás perto de um cara assim, tão jovem, e já aceleras teu fim. A tristeza partiu, ou ainda está por vir. O futuro é um trago de um cigarro de uma marca ruim. Obrigado.
tenho aqui um livro do Eduardo Galeano, que é o De Pernas pro Ar, Escola do Mundo do Avesso. Nesse livro, o Eduardo Galeano, ele pega, reúne diversas anedotas do que é viver na América Latina no século XXI. Eu vou pegar uma dessas anedotas para ler aqui, né? Uma dessas reflexões, dá uma lida aqui. O nome é Medo Global. Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não tem medo da fome tem medo da comida. Os motoristas têm medo de caminhar e os pedestres têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. As armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher, da violência do homem, e medo do homem, da mulher, sem medo. Medo dos ladrões, medo da polícia. Medo da porta sem fechaduras, do tempo sem relógios, da criança sem televisão. Medo da noite sem comprimidos para dormir e medo do dia sem comprimidos para despertar. Medo da multidão, medo da solidão, medo do que foi e do que pode ser. Medo de morrer, medo de viver. Tá aberto, pessoal. Sabe que eu quero ler um teu que eu gosto? Certa noite. Gente normal preza por deixar tudo em seu lugar. O que é meu é meu. Adoro privacidade, odeio que mexam nas minhas coisas. Também não gosto que arrumem o que é meu. O que parece que está supostamente desarrumado não está. Simples. Só está lá guardado e arrumado onde deve ficar. Do jeito que eu quero é que deve ficar. Serve a mim, não a você. Mas para toda cagação, toda regra, existe uma exceção. Certa noite qualquer realmente, que estava em casa, senti vontade de beber água. Ir à cozinha, abrir a geladeira, pegar a garrafa d'água, encher o copo. Não, antes você pega o copo, a sequência é primeiro pegar o copo, depois abre a geladeira e segue com os demais passos. Mas você pode ser esbanjador e abrir a geladeira primeiro, matutar onde tem os copos, depois voltar à geladeira e fazer o resto. Só que comigo isso nunca acontece, pois a minha organização insiste em pôr o meu copo de uso exclusivo, copo promocional, de um nome aqui por cima, 2013, edição limitada, na mesinha que fica ao lado da geladeira. Sendo assim, eu bebo água, mas primeiro pego o copo, ponho a água e bebo. Depois coloco o copo de volta na mesinha ao lado da geladeira. Daí volto aos meus afazeres. Assim sendo, sempre que sinto sede ou só quero beber água mesmo, sempre que for de encontro à geladeira, meu copo estará lá na mesinha vizinha à geladeira. Só que voltando naquela certa noite, eu realmente queria que pegassem nas minhas coisas. Tirassem meu copo dali e dissessem, porra, não deixa esse copo aí, bota o copo na copeira, no armário, sei lá onde ficam os outros copos da casa, mas queria saber. Por quê? Porque nessa certa noite qualquer, quando senti uma vontade de beber água, já tinha bebido água antes naquela noite. Não sei bem quantas vezes até aquele momento, mas já tinha bebido água sim. Mas naquela vez específica, quando saí do quarto em direção à cozinha, me posicionei para pegar o copo. Ergui o copo e olhei dentro do copo. Nesse ponto, não sei se sempre olho dentro do copo ou só às vezes, ou nunca. Realmente não sei. Talvez eu sempre olhe de forma automática e como nunca tem nada dentro do copo, eu esqueço que olho o copo. Aí vou abrir a geladeira para pôr água no copo e beber. Talvez seja isso, deve ser isso. Mas naquele dia tinha algo dentro do copo. Talvez seja por isso que eu lembre agora que olhei naquela certa noite para o copo. Porque tinha algo dentro do copo. Sendo assim, prestei atenção e percebi que olhava dentro do copo. Enfim, o que tinha dentro do copo era um barato. Mas não era dessas baratonas gigantes, de asas,
ou daquelas brancas nojentas, ou daquelas pretonas. Era uma baratinha, na verdade. Uma barata filhote, mas estava dentro do copo. Quando eu peguei aquele copo e olhando dentro, vi que tinha algo que se mexia e era uma barata, fiquei pensando, porra, uma barata no meu copo, bicho. Então naquela certa noite fiquei com nojo do copo. Fiquei com mais nojo do copo do que da barata. Pois a barata entrou lá porque sim. Mas se o copo não tivesse lá, ela não tinha entrado. Eu poderia muito bem ter aprendido a pôr o copo no lugar certo. Mas porra, como é que eu ia saber? Naquela certa noite fiquei pensando, caralho, e se essa outra barata já andou nesse copo outras vezes? Não hoje, não ontem, mas sempre. Quando peguei no copo naquela noite e vi a barata lá dentro, ela nem ligou. Ficou andando lá dentro, nem se importou que eu peguei no copo e fiquei olhando ela lá um tempão. Nem quando coloquei o copo na pia, acredito que deixei o copo na pia, ela ainda ficou lá dentro. Só que depois peguei um copo na copeira. Tinha copos na copeira. Também tinha no armário, mas preferi pegar o da copeira porque estava mais fácil. Aí peguei um copo novo e limpo e bebi a água da garrafa da geladeira. Quando voltei pro quarto fiquei pensando, ainda bem que eu olhei bem dentro do copo. Eu adoro isso aqui. Aberto, pessoal. Cacinas e caravanas com emoções. O mundo está doente, sem tempo de cinturão. Se precisa trabalhar, pobreza para juntar fome. A morte é para qualquer gente, vendendo duas serpentes doadores na rua. A retidão desses versos no pensamento me diz que nesse momento dos giros dos universos te trazem reflexão. E a mente em explosão vai ficando areada, a vista fica cansada conforme a situação que não é solucionada. O cargo só porta a fera. Jesus Cristo, cargo era. Lideram sem perguntar. O mundo é o que vai sobrar, se instituir o povão. O cargo, portanto, gera a expectativa, é cega, domada ao próprio cochichar. São poucos Alibaba para tanto padre ladrão. Tirano sem coração, ser humano desamado, bicho de chifre cerrado, aborrente cramunhão, que o mundo anda febril, com vírus contaminado, ferida em todo lugar, as moscas querendo botar as larvas nas carnificinas e os malfeitores guardados, tomando seu banho de piscina.